Oi gente, tudo bem com vocês? Olha só isso aqui. Nesse aparelhinho cabem milhares de livros. Eu posso ler no escuro, ajustar o tamanho da letra, ver o significado das palavras, sublinhar. É muito bom, né? E isso aqui? Bom, isso aqui é pesado, vai ocupar mais espaço. Eu vou precisar ter uma luz externa. E se eu precisar pesquisar algum significado de alguma das palavras, eu vou precisar parar, pegar meu celular, pesquisar e depois voltar para minha leitura. Então, por que toda vez que eu quero realmente ler um livro, eu acabo escolhendo o livro físico? Nos últimos anos eu li muitos livros, tanto no Kindle como em papel. E eu entendo muito o apelo do Kindle. Recentemente eu até fiz uma viagem que eu usei o Kindle, eu levei ele na viagem, porque se eu tivesse que levar os 2 livros que eu acabei lendo durante a viagem, só esses 2 livros iam pesar tipo meio quilo. Mas eu descobri uma coisa: conveniência não é tudo. E tem alguma coisa no livro de papel que simplesmente não dá para replicar numa tela. E não é nada sobre nostalgia, saudosismo, é ciência e psicologia. É um tipo de experiência que a gente está perdendo sem nem perceber. Tu já parou para pensar como tu lê na internet? Já reparou como os teus olhos se movem quando tu tá rolando o feed ou lendo uma notícia? Alguns pesquisadores descobriram um padrão. Eles rastrearam os olhos das pessoas lendo a tela e descobriram que a gente faz um movimento com os olhos como se fosse a letra F. A gente lê as primeiras linhas com atenção, mas depois começa a pular. Dá uma olhada no começo da próxima sessão e aí já pula de novo. E desce rápido lá para o final. E é um movimento tão automático que a gente acaba nem se dando conta de que a gente está fazendo isso. Aí tu pode falar para mim: ah, mas o Kindle não é um celular ou um tablet, ele foi feito especialmente para a gente ler. É verdade, mas para o teu cérebro isso aqui é tudo tela. Depois de anos e anos scrollando, o teu cérebro já está acostumado a ver uma tela e esperar a entrega de velocidade, daquela dopamina, e não de profundidade dessa tela aqui. Com o papel é diferente. Tu precisa ir da esquerda para a direita, linha por linha, página por página. Isso acaba desacelerando a gente. Você pode até pensar que isso aqui é uma limitação, mas na verdade, falando bem na real aqui, isso aqui é uma libertação. Porque ler de verdade, assim, ler para valer, não é consumir informações rapidamente. Pode até fazer isso com as notícias ou com informações mais do dia a dia triviais. Mas se tu quer ler um livro, se tu quer aprender alguma coisa, consumir aquilo de verdade, tu vai precisar ter uma interpretação do que tu tá lendo, tu vai precisar deixar o teu cérebro absorver aquele conteúdo, refletir sobre aquilo, ou até mesmo ler algo que vai mudar a forma como tu pensa. E para isso, tu precisa deixar as ideias se assentarem dentro do cérebro. E quando a gente está numa tela, mesmo assim, sem querer ou sem perceber, a gente acaba entrando no modo velocidade, porque é a forma como a gente consome as coisas quando a gente está nas telas. E quando a gente já está lendo algo num livro, a gente entra no modo de imersão. Mas não para por aí. Tem toda uma camada sensorial. Tipo, escuta isso aqui. O barulho das folhas. No papel, a gente sente as páginas, as folhas virando. Alguns livros até vão ter ali algumas folhas mais finas, mas outros a gente consegue sentir a fibra da folha. Outra coisa, o peso dele. Esse livro aqui, por exemplo, eu consigo ler ele com uma mão só quando eu tô, por exemplo, na cama, porque ele não é tão grande, não é tão pesado. Mas se eu pegar esse livro aqui,
né? Por exemplo, vê que ele é uma obra densa antes de começar a ler. E se eu tentar ler isso aqui só com uma mão, com certeza minha mão vai cansar rapidamente. E outra coisa, eu adoro aquele cheiro de livro novo quando chega o livro. Nossa, o cheiro das páginas, eu adoro. Mas aí tu deve estar pensando, tá, legal, mas o que isso importa para a leitura? Não são só sensações? Isso vai importar de verdade para a leitura de um livro? Importa sim, e muito. Tem uma área de pesquisa chamada cognição incorporada. Basicamente, a ideia é que a gente não pensa só com o nosso cérebro, a gente pensa com o corpo todo. As nossas experiências físicas moldam como a gente vai processar essas informações. Então, quando a gente está lendo, todos esses detalhes sensoriais, como o toque, o cheiro, o som, o peso, eles acabam sendo processados junto com as palavras que a gente está lendo. E isso cria uma coisa que os psicólogos chamam de memória espacial ou memória de localização. Sabe quando tu lembra exatamente que tu tem uma frase muito marcante lá na metade do livro, no cantinho de baixo daquela página, e que é lá que ficou aquela frase que te marcou muito? E isso não é coincidência. O teu cérebro, ele está criando um mapa sobre aquele conteúdo. E esse mapa, ele vai te ajudar na compreensão e na memória de tudo que tu tá lendo aqui. E já numa tela, não tem mapa. Toda página é igual. Tu tá deslizando, tá trocando de página e todas as páginas são iguais. Não tem uma sensação diferente, não te dá nada de novo. Tu não tem a metade do livro ou parte, um terço do livro. É só tela. E até tem algumas telas de alguns Kindles que tentam simular um pouco das páginas, são um pouco mais ásperos para tentar dar essa sensação de páginas sendo viradas. Mas no fim do dia não é uma página, o teu cérebro sabe que tu tá na frente de uma tela e que tu não tá virando uma página. É tipo a diferença entre tu caminhar numa floresta de verdade ou numa esteira. Tu até pode colocar uma foto de uma floresta enquanto que tu tá caminhando numa esteira, mas tu sabe que tu não tá caminhando numa floresta, tu tá caminhando naquela esteira ali sem sair do lugar. E é totalmente diferente a sensação, todo sensorial que tu tem quando tu está, de fato, caminhando numa floresta. Agora, tem um outro fato que acaba até me incomodando um pouco com relação aos e-books, aos livros eletrônicos, que é a questão de tu não ter eles sendo teus de verdade. Deixa eu me explicar um pouco melhor aqui. Se tu tem o livro que é pela Amazon ou por qualquer outra plataforma que tu adquiriu o teu livro, tu acaba adquirindo uma licença, não o livro. E isso dá a possibilidade de, por exemplo, se caso a Amazon ou outra editora aí que tem e-books para vendas quiser retirar aquele livro, eles podem, e inclusive já aconteceu. O que eu acho muito chato. Já com o livro físico, não tem essa história aí de vão revogar o meu acesso. Ele é realmente teu, né? Tu pode fazer o que tu bem entender com ele. Se tu quiser emprestar, se tu quiser doar, se tu quiser vender para um sebo, quiser deixar aí de herança, tu pode escolher simplesmente o que tu quiser fazer com ele. Mas eu não estou dizendo aqui que o Kindle é uma coisa ruim, que não é para usar Kindle, essas coisas assim. Não. Eu acho que o Kindle, ele é bom para determinados momentos. Tem momentos que ele faz muito sentido. Por exemplo, se tu quer viajar para algum lugar e não quer carregar peso, faz sentido. Se tu tá com algum problema de visão e gostaria de ter uma letra maior para te conseguir ler melhor,
faz sentido. Se tu tá lendo um livro em inglês e tu quer um dicionário integrado para ficar mais rápido a pesquisa, poder ver as palavras, expressões de forma mais rápida sem precisar pegar o celular. Super faz sentido, mas a gente precisa ser honesto com o que a gente está perdendo, porque no fim do dia a velocidade não é tudo, principalmente quando a gente quer absorver de verdade aquilo que a gente está lendo. Ler um livro de papel é mais lento, não vou mentir aqui para ninguém. Dependendo do tamanho do livro que tu tá lendo, vai ser mais pesado, vai. E até talvez menos conveniente que um Kindle. Mas todas essas limitações, elas acabam ajudando a tu ter mais presença naquele momento e também absorver melhor o conteúdo dessa leitura, daquele livro. Então sim, eu ainda tenho o meu Kindle e vou continuar usando ele. Sempre que fizer sentido para mim, eu vou escolher o Kindle. Mas quando eu quiser ler e mergulhar de fato numa história, eu vou escolher o papel, porque a história não está só na minha cabeça, ela está nas minhas mãos, no peso do livro, no som das páginas virando, no cheiro dessas páginas. E no final, não é só o que tu lê, é como tu lê, onde tu lê e o que tu sentiu fazendo essa leitura. E se tu gostou desse vídeo, também vai gostar desse outro vídeo que está aparecendo aqui do lado. Lá eu falo o que é melhor, ler mais de um livro por vez ou ler apenas um livro de cada vez. Te encontro nesse vídeo. Um grande abraço, tenha um excelente dia, valeu!